Eu vou começar trazendo para vocês uma única palavra, que ela tem um significado muito profundo e de que muitas vezes ela está passando desapercebida na Igreja de Cristo. E essa palavra ela se chama iniquidade. A palavra iniquidade ela é pouco ou quase nunca usada no nosso vocabulário moderno. Mas ela é uma palavra de que ela traz um diagnóstico bem profundo da natureza humana. E uma das coisas que eu gosto de fazer, algo que eu tenho aplicado na minha vida, aplico no meu trabalho, aplico nas missões, é justamente fazer um diagnóstico das coisas. Um diagnóstico profundo. Porque fazer um diagnóstico, com isso nós conseguimos a gente ter uma visão bem mais ampla e tomar medidas que sejam bem assertivas para poder remediar algo. E às vezes não só um remédio é necessário, às vezes até algo cirúrgico é necessário naquilo, ser aplicado. Mas vamos lá. Os nossos antepassados, a raiz da palavra iniquidade, no hebraico bíblico, ela se chama Awon. Ela se escreve Avon, como o Avon de desodorante, essa marca aí de que a gente usa. E essa palavra ela pode ser muito bem traduzida como maldade, como culpa e como pecado. Essa é uma tradução simples do que se refere à palavra iniquidade. Mas o que realmente significa, esta palavra, ela também está ligado dentro do hebraico bíblico, a palavra avá. Essa palavra avá, ela significa distorcido e encurvado. Algo que sai fora do que é convencional. Algo que sai fora do que é reto. Salmo 38, alguém do som traz um microfone para o pastor Paulinho, que ele vai me ajudar hoje aqui. Amém, pastor? Mas lá no Salmo 38, no versículo 6, a gente já consegue identificar aqui um pouco daquilo que eu estou falando. E é bem importante eu trazer um pouco desse entendimento com relação à raiz mesmo dessa palavra. Mas aqui no 38:6, especificamente, diz... Ele é um salmo de confissão de culpa, onde o salmista, ele diz aqui, que ele fala assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. E nessa palavra encurvado, abatido, é um pouco do avá, daquilo que nós estamos falando. Mas essa palavra também, eu encontrei pelo menos ali umas 70 referências com relação a essa palavra, só no hebraico, no Antigo Testamento. Jeremias, no livro todo de Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz que Israel avá o seu caminho ao violar uma aliança com Deus e se consagrar aos outros ídolos. Ou seja, o que deveria ser equilibrado, o que deveria ser alinhado, naquele momento, ele foi distorcido, ele foi desalinhado. Então, Israel avá o seu caminho ao violar a aliança com Deus. Ou seja, houve uma falha moral. Uma falha moral estava acontecendo ali naquele lugar. Ao que era correto aos olhos de Deus. E voltando para a raiz da palavra awon, então ela seria um comportamento desonesto. Essa palavra ela vem como violar os mandamentos, mandamentos como mentira, como assassinato e todos aqueles de que nós conhecemos. Tudo aquilo que viola esses mandamentos é o avon. E uma coisa muito fascinante que eu encontrei na raiz dessa palavra
é que ela não se refere somente a esse tipo de comportamento desvirtuado, mas às consequências tortas, consequências também desviadas do caminho. Pessoas feridas, relacionamentos corrompidos, ciclos de retaliação. Na origem dessa palavra, seria a mesma ideia do que encontramos também na palavra punir, que também no hebraico bíblico ela pode ser traduzido como visitar alguém com o próprio avon. Algo que significa uma punição para nós. Ou seja, deixar sofrer as consequências de escolhas tortas. Exatamente o que o profeta Jeremias diz com relação ao que era o meio onde ele vivia, lá na Babilônia. Babilônia era um reinado muito forte, um reinado muito poderoso. E Jeremias diz que os babilônios, quando destruíam outras nações, um dia essas nações iriam destruí-las, e a punição divina seria deixar a Babilônia viver em um modo criado daquilo que ela mesma estava gerando. Ela iria sofrer exatamente as consequências daquilo que ela estava causando. E você lê na Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a gente também encontra e a gente consegue entender um pouco mais a fundo. E nós vemos que Deus ele também responde exatamente ao avon humano. De que forma? Deixando de que as pessoas experimentem consequências distorcidas das suas próprias escolhas. Agora vamos lá para Isaías 59. Aqui a gente vai entrar mais um pouquinho. Pode ler, pastor, do 1 até o 8. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela injustiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para as vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são as obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Ou seja, dentro desse contexto aqui, diz que o avon ele é descrito como uma corrupção dos líderes de Israel. Que eles estavam ignorando a justiça. Que eles estavam ignorando os pobres ali naquele lugar. O autor, ele sabiamente, ele põe como se fosse ali uma metáfora de que o torto era o novo certo. Será que isso tem alguma semelhança com o que está acontecendo hoje nos nossos tempos? Como essa palavra ela é aplicada naquele tempo e, ao mesmo tempo, ela é tão profética para os dias de hoje. Desconhecem o caminho da paz, aqui no 8. Nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz.
vemos que Deus ele está respondendo exatamente da forma ao Avon humano. É exatamente isso que está acontecendo. E aqui que eu quero pegar e aprofundar um pouco mais nessa mensagem de hoje. Vamos lá para Gênesis 2. Hoje a gente vai ler Bíblia, viu? Gênesis 2, o 8 e o 9. Gênesis 2, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Desde o início no plano perfeito, o Éden, foi apresentado ao homem o caminho da árvore da vida. O alimento direto do nosso Criador. Ingerir vida de Deus ali naquele lugar. A própria vida de Deus, ela estava ali. E que nos levava à eternidade. Porém, no caminho daquela árvore, existia uma outra árvore, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus também alertou que o fruto daquela árvore levava à morte. E aquilo lá não foi somente para Adão e para Eva. Todos os dias das nossas vidas também nos é apresentado. Também nós somos colocados à prova. E nós temos essas duas opções. De qual fruto? Qual que é o fruto que eu tenho comido? De qual fruto que eu tenho me alimentado? São os frutos que me levam para a eternidade? Ou são os frutos do conhecimento do bem e do mal? Mas, presbítero, eu não estou entendendo ainda o que realmente seria isso. Mesmo depois que Adão e Eva, nós vemos na época de Moisés, nós vemos depois geração após geração, escolhendo outros deuses, fazendo as suas escolhas, decidindo por si mesmo, pelo nosso entendimento, pela força do braço humano, fazendo suas escolhas e ao mesmo tempo sofrendo também as consequências de todas essas escolhas. Olhando para o nosso tempo, será que realmente diante de todo o cenário das nossas vidas, o que eu falo das nossas vidas é tanto no macro, no seu dia a dia, como também o que nós ouvimos no mundo, o que nós ouvimos no Brasil, o que nós ouvimos nos noticiários, de tudo aquilo que acontece no mundo. Será que realmente a gente tem se permitido andar num caminho que é 100% justo diante de Deus? Em retidão, ao ponto daquilo da onde Ele nos colocou e para onde Ele quer nos levar? A ponto de não sofrer absolutamente mais nenhum tipo de punição nas nossas vidas? E essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje. O salmista lá no Salmo 39, ele enfatiza de que a vida, ela é muito curta para que a gente possa viver sofrendo. Dia após dia sofremos consequências das nossas próprias escolhas. Mas por que tanto isso acontece? É o Avon. É o Avon de Deus. Mas eu não estou hoje aqui para pegar e apontar o dedo. Mas eu estou aqui porque eu quero mostrar que nós podemos muito bem viver num deserto por 40 anos, nós podemos passar por provações e provações e provações, ou até mesmo morrer nesse deserto, que era o que estava acontecendo com aquele povo. Aquele povo tinha uma terra prometida que estava ali, designada para eles. Já era algo que o Pai tinha apresentado para eles ali naquele momento. Mas quantos daqueles que saíram daquele lugar de escravidão conseguiram alcançar aquela terra prometida?
permeando por caminhos tortuosos que não levam a exatamente aquele destino do que Deus tinha colocado. Aquele retrato do deserto e do povo de Israel está batendo demais com o diagnóstico do que são as nossas vidas. É exatamente isso. Mas olha a importância do diagnóstico, porque nós também conseguimos um antídoto. E nós temos esse antídoto para esta iniquidade. Porque não é somente sofrer assim que Deus responde ao Avon. Não é somente com base a sofrimento. Ele se ofereceu para carregar o nosso Avon. Ele ofereceu para carregar o Avon de pessoas corruptas como eu e como você. Por pura generosidade. Não pedindo absolutamente nada em troca. Vamos lá no Salmo 32? Ah, como eu amo esse salmo. Como eu amo isso. Eu amo a tua palavra, meu Pai. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Mas então, meu Pai, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei, Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste o meu Avon, a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-irei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, aos quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. O servo do jumentinho. Ele incorporou o amor de Deus e carregou o nosso amor. Ele carregou as nossas iniquidades. Ele foi esmagado por tudo isso. Ele mesmo se fez. Este servo, ele tomou sobre ele toda a perversidade humana. E tudo isso o esmagou e o destruiu. Mas, meu Pai, este não foi o fim dele. Porque este servo fiel, justo, ele venceu esta destruição e essa morte. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Apocalipse 17, vamos lá. Filho de Mota não pregar Apocalipse, meu Deus. Mas por quê? Porque são os tempos, são as estações em que nós estamos vivendo. E nós precisamos ter ciência disso. É muito mais sério do que a gente imagina. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas.
com quem se prostituíram os reis da terra, e o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Lá no 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, o que leva a mulher. E depois você discorre em tudo aqui, ele explicando e revelando exatamente o que acontece. E lá no 13, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Vai um pouquinho mais para frente, ali no 18, no 5. Lê para mim aí, Paulinho, o 5 e o 6, pastor. Apocalipse 18, versículos 5 e 6. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Antes do milênio, aquele que ressuscitou, esse servo cordeiro, ele vai vir buscar uma noiva ataviada e vestida de linho finíssimo. Vestimentas essas que são os atos de justiça dos santos. E quem é da casa sabe exatamente do que é isso que nós estamos falando. Para ficar um pouco mais claro, vamos lá em João 5. João 15, desculpa. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. Nisto, no 8, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aqueles a quem resistirão o espírito da Babilônia, de que é exatamente isso que nós estamos vivendo, nesse presente mundo atual, cumprindo um compromisso inegociável com relação à autoridade da palavra de Deus e ao Deus também da palavra. Esse é o nosso papel. Esses são os atos de justiça dos santos. E você começa a enxergar que toda a Bíblia ela é profética e ela aponta exatamente para esse momento. Exatamente para isso nas nossas vidas. Aonde que tem obra de homens aqui, meus amigos? Meus amados irmãos. Se você voltar um pouco também lá para Daniel, a gente consegue encontrar o mesmo cenário.
nós temos um paralelo muito interessante aqui de como nós devemos nos comportar diante do espírito da Babilônia. Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Aqueles homens, eles foram chamados, escolhidos, com um propósito. E nós conseguimos entender que aqueles homens, mesmo vivendo numa época onde aquele império dominava absolutamente tudo, a palavra de Deus era totalmente escassa ali naquele lugar. Mas a gente consegue encontrar um Daniel, lidando com todas aquelas coisas, se guardando o teu coração, não participando daqueles banquetes. Em Daniel 2, a gente consegue enxergar. Vamos ler lá. Daniel 2:16. Até o 18, pastor. Daniel, capítulo 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, fazendo um pano de fundo nesse contexto aqui, esses homens, esses 4 homens aqui, eles foram tirados, eles eram do povo de Israel, foram levados até a Babilônia para poder servir ao rei, diante de um mandato. Aquele rei, ele tinha pedido para poder escolher homens de linhagem real, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem ao rei no palácio. Esse era o retrato desses homens. E diante daquele cenário onde o rei tinha tido um sonho, ele chamou não somente eles, mas tinham chamado todos os feiticeiros, os magos, os sábios daquele lugar, daquele reinado, para poder decifrar o sonho daquele rei. E se ninguém decifrasse ali, todos eles iam ser exterminados, e não somente eles, como os familiares deles. Olha o momento de pressão que aqueles homens estavam vivendo. Olha o momento crucial na vida deles. E esse é o retrato de que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui do que nós vemos, Daniel, ele não foi buscar, já falava aqui na própria palavra. Olha qual que era o perfil dele. Olha o currículo, olha a bagagem de que esse cara tinha. Você vai lá em Daniel 1 e você consegue enxergar aqui. Além de uma boa aparência, era totalmente instruído em toda a sabedoria. Douto em ciência, versado em conhecimento. Mas o que ele fez diante dessa situação? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros, irmãos da fé, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não parecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E então aqui no 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Qual será que foi o fruto que ele buscou? Olha o retrato daquilo que ele fez. Inserido no meio daquele contexto, ele não foi buscar a sabedoria dele humana para poder decifrar o sonho do rei.
ele se uniu com seus irmãos e foi buscar no Senhor. Ele foi buscar no Senhor. E se você discorrer por toda a história de Daniel, a gente consegue enxergar qual que é a postura e o caráter de que nós devemos ter. Daniel, além dele ser usado muito por Deus para manifestar esses atos de justiça, ele também nos mostra o caráter que nós devemos ter diante da Babilônia. Nós vivemos num tempo de prostituição espiritual, meus amados. Nós vivemos num tempo onde o espírito da Babilônia, ele realmente impera. Dentro e fora da igreja. Onde Deus tem permitido deixar que as pessoas experimentem as consequências distorcidas das suas próprias escolhas. E cada vez mais nós teremos uma oposição a Cristo, cada vez mais nós teremos uma oposição à doutrina, à autoridade bíblica, cada vez mais a igreja de Cristo vai ser perseguida com relação à verdade. A cada vez mais nós seremos confrontados com todas essas coisas. Esse relativismo cultural daquilo que nós estamos vivendo. Contra uma doutrina. E essa busca pela desconstrução de tudo que é ético, de toda a moral cristã. E eu não preciso ficar pontuando aqui para vocês, porque vocês conhecem e sabem exatamente do que eu estou falando. Este é o tempo. E é dessa forma de que nós seremos provados até que Ele venha. Cada vez mais. Mas quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim, eu permanecerei nele, e esse dará muito fruto. Se há uma promessa para você se agarrar, se há uma palavra para que você possa colocar dentro do seu coração, é permanecer na verdade e nada mais além do que a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, imutável, e é a ela que nós devemos ser fiéis e nada mais. Não existe outra coisa, não existe ninguém mais. Eu não preciso me prostrar perante os reis, eu não preciso me prostrar perante a governos. Eu preciso ser fiel à palavra. Nós somos os guerreiros da última hora. Nós somos estes que estarão fazendo parte do maior avivamento já conhecido na face da terra. Nós somos esse povo. Porém é no meio de uma fornalha ardente. Porém é no meio da cova dos leões. É no meio dessas situações. Em todas estas tribulações seremos como aqueles que não se contaminam. Sendo fiel à palavra de Deus e nada mais. Nós não precisamos buscar outros deuses. Nós não precisamos buscar o nosso conhecimento. Nós não precisamos viver para nós mesmos. Meu amado, essa história não é nossa. A gente só foi inserido nesse contexto. A nossa comida e a nossa bebida não são as iguarias deste reino presente, mas elas têm que ser a verdade, fazer a vontade do nosso Pai. Foi desta forma que o servo do jumentinho, ele agiu até mesmo no Getsêmani. Foi até mesmo lá que ele agiu dessa forma. Ou você acha que quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Você acha que ele estava numa tranquilidade? Você acha que foi fácil ali naquele momento? Gotas de sangue saindo dos seus poros. Era o tamanho da tribulação do que ele estava passando ali naquele lugar. Porém, em nada ele avon aos caminhos do propósito que ele tinha para ser cumprido. Em nada. Em nada. Não somente nós não nos contaminamos com os manjares da Babilônia, como também nós precisamos denunciar todas essas coisas.
tudo aquilo que vai contra a palavra do nosso Deus. E nós somos cada vez mais levados a grandes tribulações por Ele. Abrimos mão de tudo para viver este propósito. É o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele não tem um propósito para mim, um propósito para você, é o propósito dEle. É o que Ele tem implantado. É o que Ele tem. E o nosso Senhor Jesus é esta árvore da vida. E nele nós somos enxertados nessa videira verdadeira. João 17 vai nos explicar exatamente o que são esses atos de justiça. Essas vestes brancas, esse linho finíssimo, a quem a noiva precisa estar ataviada. Aquela árvore da vida lá de Gênesis. Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica ao teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, Pai: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e ele tem guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, Pai, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Pai. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e os protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles estejas. Louvado seja o teu nome. O Espírito Santo de Deus, Ele está em mim e em ti, para que nós viemos a dar frutos dessa verdade. E eu denuncio que caia hoje aqui em nosso meio todo espírito da Babilônia, e de que a verdade ela seja implantada em cada um dos nossos corações e na nossa mente, e ela venha permanecer, e ela venha dar frutos de justiça, e de que eles sejam eternos para as nossas vidas. Não mais, não mais. Tudo aquilo que nos distorcia, tudo aquilo que desviava do caminho para que nós podemos alcançar a plenitude do propósito de Deus nas nossas vidas, tudo aquilo que nos afastava dessa árvore da vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque nós somos não somente conhecedores, mas também nós somos praticantes da palavra da verdade, de que ela nos leva para poder ter essa vida eterna. É a ela em que nós servimos, é a ela em que nós temos a fidelidade. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, meu Pai, nós entregamos agora diante de Ti. Tiago 5. Lê para mim, Paulinho. A partir do versículo 1. 7. Tiago 5, a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aqui está bom. Tem uma frase do John Piper, que ela diz: as adversidades também podem ser explicadas pelo fato de que Deus decidiu levar o seu povo ao perigo, pois seu sábio propósito, previamente planejado, era resgatá-los de tal perigo, de modo de que ele fosse exaltado. É interessante como a gente, todos os dias das nossas vidas, a gente se coloca normalmente pela manhã: Pai, guarda os meus caminhos, guarda a minha família. Pai, me livra disso, me livra de acidente, me livra do homem mau, me livra de todas as coisas. Por vezes, essas coisas não acontecem exatamente como a gente ora, né? Às vezes nós nos colocamos diante das adversidades. Às vezes coisas ruins acontecem nas nossas vidas. Às vezes um acidente de carro acontece. Mas de acordo com esse entendimento de que Deus decide levar o seu povo ao perigo, pois Ele tem um sábio propósito previamente já planejado. Porque, meus amados, Ele tem o governo
sobre todas as coisas. Todas elas. Todas elas. E às vezes naquele acidente de carro faltou 1 centímetro para poder pegar numa parte ali, para entrar no pulmão, para pegar o coração. Ou foi numa bala perdida que passou. Ou foi... Quantos livramentos será que acontecem na nossa vida de que nós não enxergamos? Quantos? Mas sabe o que é interessante? Quando a gente não enxerga, o nome dele não é glorificado. Será que é por isso que é diante de tanta sabedoria dele, e porque ele detém o governo de todas as coisas, de que ele decidiu levar e trazer o perigo até nós? Porque são exatamente nessas provações, são exatamente nessas tribulações, onde o nome dele é glorificado. Será que a história de Daniel ela poderia estar aqui se ele não fosse jogado na fornalha? Será que ele seria aquele homem que estaria lá dentro da fornalha? Ou será que ele seria aquele homem que estaria dentro da cova dos leões lá junto com o Daniel? Será que a gente iria saber de tudo isso se eles não fossem para lá? Mas eram servos. Era um povo de Deus escolhido. E olha eu aqui. E por quantas vezes eu me pergunto para o pai, mas pai, o que é que está acontecendo? E muitas vezes ele não nos responde. Mas ele quer dar um recado de que ele é soberano. E de que essa história que eu e você vivemos, ela nunca foi sobre nós. Ela nunca foi sobre nós. É tudo sobre ele, é tudo para ele. É tudo para que o nome dele seja glorificado. Mas uma coisa eu posso te afirmar, meus irmãos. Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é a coragem de que nós precisamos enfrentar o dia mau. Só Ele nos basta. Nós não precisamos de absolutamente mais nada que não seja Ele. Ele é a nossa coragem. Ele é a força. Ele que nos fará suportar cada um desses sofrimentos de que nós temos. Pois quando as dificuldades elas nos fizerem perder todo o vigor, todas as nossas forças, a ponto da gente não se sentir absolutamente nada, é aí então que nós teremos a força dele em nós. E são nesses momentos onde ele é glorificado. E são nesses momentos onde nós conquistamos todas as coisas em Cristo Jesus. E o porquê ainda nós batemos e batemos com a nossa cara no muro, buscando as nossas próprias vontades, buscando os nossos próprios caminhos. Dia após dia, somos levados a poder comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual é a escolha que você vai fazer a partir de agora? A escolha que Ele quer que nós façamos será que é para cumprir a minha vontade? Será que eu ou você conseguimos enxergar aquilo que está diante no nosso amanhã? Na nossa próxima semana? Será que nós temos essa capacidade, meu Deus? Eu não consigo saber o que vai acontecer daqui 30 minutos na minha vida. Quem somos nós para poder trilhar os nossos caminhos? Mas diante de todas essas coisas, Ele venceu e suportou todas elas por nós. Para que essa verdade ela entre de uma vez por toda dentro dos nossos corações. Ele é a nossa força. O nosso Deus, Ele é o príncipe da paz, o nosso Jesus lindo e maravilhoso, que suportou tudo aquilo. Moeu com todas as nossas iniquidades.
Todas as coisas que nos desviam, porque desde antes de nós nascermos, desde antes da gente estar no ventre da nossa mãe, Ele já tem uma trajetória linda e maravilhosa para mim e para você. E por vezes e vezes nós desviamos desse caminho e vamos, anda para um lado e anda para o outro, e anda para um lado e anda para o outro, e anda para um lado e anda para o outro. E fazemos com que todo esse sacrifício de que Ele teve seja em vão. Mas o nosso Jesus é o príncipe da paz. Ele é o nosso maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi. Ele é aquele quarto homem da fornalha. Ele é o sumo sacerdote de que cumpriu com todas as coisas. Ele é o pão da vida de que divide essa verdade conosco e de que nos traz um alimento como este. Ele é o sol da justiça de que também faz brilhar os nossos caminhos. Ele é o cabeça da igreja e é a Ele a quem nós devemos ser fiéis. É a Ele a quem nós devemos servir. É a Ele a quem deve ser toda a nossa vida. Todos os nossos esforços devem ser convertidos para Ele. O Emanuel, o Filho amado, o autor e consumador da nossa fé, meus amados. O mediador da nossa aliança, de que faz com que eu e você esteja aqui hoje. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é e todas essas coisas. E Ele ainda prometeu de que Ele vai voltar, pisando sobre aqueles montes, e vai destronar com aquela meretriz, com tudo isso de que nós vivemos. E Ele vai resgatar os seus, Ele vai resgatar os santos, para viver uma vida de eternidade. E para finalizar aqui em Zacarias, Zacarias 14. O louvor já pode se preparar. Ah, meu Pai, as Tuas promessas permanecem para sempre, porque o Senhor é fiel. A Tua fidelidade, meu Pai, a Tua fidelidade, meu Senhor. Zacarias 14:3 diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E lá no 8 diz: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Já está tudo consumado. Esta é a verdade, meus amados. Esta é a verdade sobre as nossas vidas. E que a semente da verdade da palavra de Deus, ela venha não somente entrar nos nossos corações, mas que ela venha causar um impacto, para que nós possamos sim ser praticantes dessa palavra, para que a cada dia possamos ter um novo entendimento, para que a nossa mente seja renovada em Cristo, e que dia após dia, diante de todas as situações, sendo elas pequenas ou grandes, e que você saiba fazer a escolha desses dois frutos.
conhecimento do bem e do mal, ou a vida que está em Cristo, sendo a verdade, sendo o pão das nossas vidas. Presbítero Felipe, vem aqui porque nós vamos hoje denunciar e nós vamos colocar esse espírito da Babilônia por terra. Que nós possamos alcançar o caminho da plenitude daquilo que Ele tem de propósito para a vida de cada um. Em arrependimento. Para que nós possamos ser realmente pacientes e esperarmos que todas essas coisas se cumpram, mas ao mesmo tempo sermos posicionados como um exército, aqueles a quem Ele pode contar. Curva as vossas cabeças agora.